Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha, esse é o livro das alegações. O texto de hoje se chama Nunca Vos Conheci. Vou ler e fazer o comentário. Espero que vocês gostem. Diz assim: aprendi com o próprio Jesus Cristo, com seus apóstolos João e Paulo e com cristãos de outras épocas, como Agostinho, que existe sempre uma leitura espiritual e uma leitura carnal das Sagradas Escrituras, determinada pelo grau de consciência e discernimento de cada alma, o que por sua vez é definido pela intenção livre de cada coração humano de aceitar ou não a instrução do Espírito Santo. Então isso aqui é dito e reafirmado várias vezes nas Escrituras, aliás, desde o Antigo Testamento, se você pensar bem. Também no Novo Testamento, Jesus fala disso, os apóstolos falam disso, todo mundo fala disso, né? Agostinho fala muito disso. Eu lembro dele falar muito disso naquele comentário ao Evangelho de João, que é uma obra razoavelmente extensa que eu já li, do Agostinho. Enfim, faz parte da interpretação cristã do mundo, da revelação, compreender que existe um discernimento espiritual, que é uma concessão da graça divina para o coração humano, individual, tá? E é isso que permite enxergar as coisas ao modo espiritual, ao invés de enxergar como se enxerga naturalmente ou carnalmente, de acordo com o modo tipicamente humano, não amparado pela graça divina que dá um discernimento, tá bom? Então aqui já é um ponto de dificuldade para algumas pessoas que vão achar que as luzes da razão natural são iluminadas necessariamente sempre pela graça divina. E elas fazem uma confusão. Por um lado, é verdade que toda a razão natural é um produto da graça divina, dado para que a liberdade humana faça o que quiser com essa máquina. Como se você tivesse recebido um computador de Deus. É uma graça. Só que como é que você vai usar esse computador? Você pode usar para o mal, você pode usar até para mentir, né? Você pode usar a sua capacidade lógica, dialética, para produzir a imagem da verdade, que é a mentira, por exemplo. Então o que interessa não é essa razão natural. O que interessa é um discernimento espiritual, que é uma graça de Deus, que te dá o poder, que não é seu, é Deus que te dá, de entender as coisas ao modo espiritual, como Deus quer que você entenda. Então não faz parte da razão humana natural, por mais que tenha também uma origem sobrenatural na graça de Deus, não faz parte dos poderes naturais do ser humano alcançar este tipo de discernimento que eu estou falando aqui. Tá? Então, dito isso, vamos em frente. Jesus faz um alerta terrível que deve abalar muitas almas por aí até hoje, quando disse que há quem o chame de Senhor e até faça muitas obras em seu nome, mas que no momento da salvação pedirão por sua intervenção sem sucesso, quando ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta passagem deixa alguns cristãos com medo, por quê? Porque eles não são tão cristãos assim, né? Se você pensar bem, veja só, se você está abandonado à graça divina, ou seja, não te resta mais nada a não ser acreditar que você vai ser salvo, porque você não presta, não tem problema nenhum isso daqui. Porque você não quis comprar o amor de Deus, você entendeu? O problema de Jesus é com o pessoal que vai dizer: não, mas eu expulsei demônios, eu pratiquei curas, eu pratiquei a caridade, eu preguei o evangelho, eu fiz isso e mais aquilo. E Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci. Porque você praticava iniquidade. Ou seja, você faz isso daí por méritos, por honras, querendo se exibir para mim, querendo dizer que você é bom para ser salvo, que eu sou obrigado a te salvar. Quer dizer, que coisa é essa? Você está querendo que eu te ame ou você está querendo comprar o meu amor? Não existe isso daí. Entendeu? Então, o problema de Jesus são os mentirosos. Ok? E como tem muito mentiroso até hoje, muita gente deve ter medo de Jesus, com razão. Deveria ter mais medo e procurar se reformar, né? Muito bem. Isso é maravilhoso, isso que Jesus fala, né? E bem em linha com a maturidade espiritual cristã, que identifica na mentira da hipocrisia o verdadeiro mal contra a santidade de Deus, e não na fraqueza humana. Então veja só. Eu vou falar desse ponto que é importante ser dito, né? O problema não é que a gente é fraco.
O problema é ser mentiroso, ou seja, você fingir que você não é fraco. Você fingir que você não é pecador. Jesus é cheio de ironias, né? Quando ele fala assim, por exemplo, ironias santas. É uma santidade de Jesus. As ironias que ele fala. Por exemplo, quando ele fala assim, eu não vim pregar, né, eu não vim salvar os santos, mas sim os pecadores. Mas tem alguém que não é pecador? Não. Todo mundo é pecador diante de Deus. Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte: eu estou aqui para salvar aqueles que sabem que precisam ser salvos, porque esses ainda têm salvação. Por mais fraco que eles sejam, eles confiam na minha força, no meu amor. Então tá tudo certo, porque eu tenho o poder de salvar todos eles que acreditam em mim. Agora, e os caras que já acham que já estão salvos? Esses aí estão ferrados, porque eles não acham que precisam de mim. Eles acham que eles são santos. Então eles estão perdidos porque eles são mentirosos. A força humana é uma mentira, inclusive, principalmente, a suposta força da virtude humana. É mentira! É mentira! Jesus veio nos revelar que a gente é mentiroso, que nós somos filhos de uma raça de mentirosos. E essa é a nossa salvação, é a gente assumir isso, falar, meu Deus, é verdade, eu fui criado no cativeiro por uma raça de mentirosos, mas o Senhor é bom e quer me salvar porque a sua bondade lhe permite perdoar todos os meus erros, as minhas fraquezas, enfim, todos os meus problemas. Deus pode perdoar tudo isso. O que não tem perdão é eu não querer o perdão porque eu acho que eu sou bom o suficiente. Dá para entender qual é o mal humano, o verdadeiro mal humano, aquele que não tem problema, aquele que não tem solução? Para todos os males humanos existe solução, menos para o orgulho. Porque o orgulho é justamente você não querer o perdão divino. Você fala, não, eu não preciso, eu já sou bom o suficiente. E aí? Deu para entender? Então até aí tudo bem. O problema vem quando Jesus diz que, ao perguntarem sobre a razão dessas coisas, ele afirma que falharam aqueles que, ao pedido de pão e água pelos menores irmãos, negaram essas coisas. Então, o pessoal pede esclarecimento. Quando foi que nós praticamos a iniquidade? Nós que expulsamos demônios, curamos os enfermos, né? Pregamos o evangelho, a gente só fez obra boa. Quando é que a gente praticou a iniquidade? E Jesus fala, quando vocês negaram o pão e a água aos pequeninos que te pediram pão e água. Quando vocês negaram, vocês praticaram a iniquidade. Imediatamente pensamos nos miseráveis da terra, na caridade do amparo material, etc. O que parece confuso, porque o que Jesus dizia era justamente que esse tipo de obra exterior era espiritualmente vazia, se não correspondesse a uma inclinação correta do coração. De modo que alguém que seja honesto, mesmo que fraco nas obras materiais externas, ou até omisso, poderia ser tido como fiel verdadeiro, enquanto que alguém muito bem sucedido nas obras externas poderia ser tido como falso e mentiroso, se a essa atitude exterior não correspondesse uma honestidade, uma honestidade interior, principalmente no sentido da compra da salvação, ou seja, em um desejo de fazer negócios com o amor divino. Como resolver esse problema? Resolvemos pela leitura espiritual. Toda a confusão deriva da leitura carnal, que tenta voltar sempre ao poder que o ser humano quer ter de se salvar por si mesmo, ou seja, de forçar Deus a agir de forma amorosa, entre aspas, não como emanação livre da sua natureza, mas como contrapartida de uma relação de troca. O que Jesus realmente quer dizer é que, se você é um religioso que se nega a dar o testemunho do amor de Deus, na sua pureza e simplicidade, quando isso lhe é pedido, você está negando o pão e a água aos fiéis. Deu para entender? Então, quando Jesus fala assim, os pequenos pediram para você o pão e a água e você negou, olha só que coisa interessante. Ele não está falando que você negou dar dinheiro ou o pão que a pessoa vai comer para encher a barriga dela e depois ela vai fazer cocô. Ou a água que você vai dar para ela, ela vai beber a água e depois vai fazer xixi. Jesus Cristo não está se importando com isso. Não quer dizer que a caridade nesse sentido não seja boa. Ela é boa, mas não é tão essencial quanto a caridade de você dar o testemunho de que Deus é bom.
Porque esse é o pão e a água que está fazendo falta neste mundo. O testemunho da verdade, do amor de Deus. E, aliás, é por isso que as pessoas passam fome e sede, se você pensar bem. Dá para entender? Esse é que é o problema. Então o pessoal fica confuso, porque eles falam assim, espera aí. O pessoal está fazendo obras externas, tipo a caridade, dá marmita, pão, água, chocolate, refrigerante, sei lá o quê, para o pessoal encher a barriga. O pessoal fica fazendo isso. Aí eles vão pedir, Senhor, Senhor, nos salve. Jesus fala, não, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eles vão falar, mas nós fizemos todas as obras de caridade, como é que a gente praticou a iniquidade? E aí Jesus fala, vocês negaram o pão e a água a quem te pediu. Aí o pessoal fica confuso, fala assim, como assim eu neguei? Eu fiz justamente essas coisas. Jesus está falando do espiritual, da obra espiritual. Ele está falando do que realmente faz falta nesse mundo, é o testemunho de Deus, do Deus verdadeiro. Esse é o pão e a água que está fazendo falta. Deu para entender? Estas espécies são sempre símbolos do testemunho da verdade na linguagem divina. Deveria ficar muito evidente que é disto que o Filho de Deus está falando, já que ele veio para salvar os pecadores não com uma panaceia socialista ou com uma revolução militar contra Roma, mas com o testemunho do amor do Pai. Então, se você é cristão, você deveria saber que Jesus Cristo não veio trazer o paraíso perdido de volta à terra. Ele veio decretar o amor de Deus para que quem confia em Deus seja salvo da maldição que está sobre esta terra. Porque virão novas criações, novos céus e nova terra. Jesus Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Então o que você tem que dar? Qual é a maior coisa, o maior bem que você pode dar para os outros, para quem está com fome do Espírito e sede do Espírito? Você dá testemunho do Espírito. Dá para entender? Nunca que a fraqueza derivada dos medos humanos, muito naturais, frutos da condição de encarnação do mundo amaldiçoado e decaído, seria usada contra os fiéis. Mas a sua omissão ao dar o testemunho do amor do Pai revelado pelo Filho e, principalmente, nem tanto na forma de pregação, mas pela vida amorosa na forma do perdão e da misericórdia, isto sim é condenável, porque é uma falsidade, não é o esperado de um seguidor de Jesus Cristo. Então, o discernimento espiritual não é fácil para quem está acostumado a achar que seguir Jesus Cristo é fazer coisas que têm apenas o valor externo. Até porque, eu não sei se você já reparou, mas não tem fim essa porcaria, esse inferno desse mundo. O que bota fim no inferno, na maldição, na desgraça, é o testemunho do amor. Não é você ficar reproduzindo o problema. Dá para entender? Lembrem-se que Jesus, tentado no deserto, respondeu ao tentador: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que vem de Deus. Ou seja, lá na tentação do deserto, e essa foi a primeira tentação, né, que Jesus passou no deserto, o diabo fala, Jesus estava com fome, ele estava num jejum desgraçado lá no deserto, e aí o diabo falou, porque sabia que Jesus tinha autoridade, e falou, transforma estas pedras, ordena, né, que estas pedras se transformem em pães. E Jesus fala, nem só de pão vive o homem. Então, esse é o testemunho que Jesus veio nos trazer. De que o que está fazendo falta para nós não é pão e água. O pão e água que enche a nossa barriga. É o pão e água que ele veio trazer. O testemunho do amor do Pai. É isso que está fazendo falta. É por isso que existe fome e sede material. A fome e a sede materiais vêm da fome e sede espirituais. O Filho não veio emendar. Desculpa. O Filho não veio emendar uma humanidade decaída e amaldiçoada que só poderá ter remédio com a destruição destas coisas velhas. Ele veio dar o testemunho do amor do Pai, de modo que todo aquele que confie nesta promessa receba a herança a que está destinado. Isso é assim para todo que creia neste amor e haja de acordo com esta crença, sendo sal da terra e luz do mundo, vivendo o perdão e a misericórdia. É uma obra muito mais excelente e santa, universal e poderosa. Quer a prova disso? Eu te dou em 5 minutos. 5 segundos. Quem acredita no amor do Pai e sabe
que o mal veio através do pecado original, que é a prática dos pais, para de fazer o pacto Ouroboros, para de fazer o pecado original, se renuncia, né, se abstém, renuncia à prática do poder de reproduzir o mal na terra, age pelo perdão e pela misericórdia e imediatamente cessou tudo que realmente dependia do poder daquela pessoa para gerar o mal no mundo, cessou imediatamente. Qual é a origem da fome e da sede da barriga, do corpo? É a encarnação sucessiva de gerações de miseráveis que vão passar fome e sede nesse mundo. Deu para entender qual é a verdadeira liberdade? E não só isso, né? O perdão e a misericórdia e o amor de Deus, se forem entronizados, porque Jesus Cristo é reconhecido como rei, o verdadeiro rei legítimo, né? O legítimo rei dos reis, imediatamente se instala a justiça no mundo. E vai acabar a fome de pão e de água de barriga, né? Porque primeiro foi abastecido, foi exterminado, né? A fome e a sede da palavra de Deus. Dá para entender que o que importa é o espírito. E a partir da vida espiritual, imediatamente todos os problemas carnais são resolvidos como consequência. Deste modo, podemos parafrasear a sentença de Jesus, por exemplo, assim: apartai-vos de mim, os que quiseram comprar a salvação, diminuindo o amor do Pai com seus próprios méritos, esforços, obras e virtudes. Nunca vos conheci, pois vocês nunca quiseram ser salvos, mas só desejaram salvar a si mesmos. Isso é o que condiz com a guerra de Deus contra a mentira da idolatria e da presunção, que é o único verdadeiro obstáculo que impede o triunfo do seu amor, a recusa direta da salvação pela presunção do mérito espiritual. Um avarento, um fraco qualquer, é apenas mais um pecador que pode a qualquer momento dizer sim para a salvação do amor divino, a partir mesmo do reconhecimento de que não foi tão caridoso nas coisas materiais quando poderia ou deveria ter sido. Este pode confiar no amor de Deus que lhe salve de sua miséria espiritual. Mas e o rico em obras aparentes, carnais, inclusive principalmente com caridades materiais, especialmente as mais pirotécnicas? Esse não sabe que precisa da misericórdia de Deus tanto quanto o avarento que se sabe pecador. E eis o seu grande engano e a sua ruína. É um mentiroso que acha que não vive a mesma miséria espiritual do seu irmão mais fraco. E é pior, ele está numa situação pior. Porque ele não reconhece que, para começar, que ele é pecador. E que até que o seu pecado é pior do que o do outro. Deu para entender? Então assim, vamos supor que eu tenho dinheiro. E eu estou passando na rua e alguém pede dinheiro para eu comprar uma marmita. Porque a pessoa está passando fome. E eu fico com medo, porque eu posso passar fome amanhã também. E eu não estou confiante. É um erro meu, é uma fraqueza. Eu deveria confiar que Jesus Cristo vai me alimentar amanhã. Então eu deveria dar ajuda pro cara. Tá aqui, vai lá, pega esse dinheiro e compra lá a sua marmita para almoçar. Mas eu posso ficar com medo, é uma fraqueza, é um momento de fraqueza. Eu não estou confiando em Deus, vou negar a caridade para aquela pessoa que está me pedindo uma marmita para encher a barriga e depois fazer cocô. Lembre-se sempre que é isso que acontece com o corpo, com a carne. Né? E no fim, toda essa carne, todos esses corpos vão morrer de qualquer jeito, você sabe, né? Então eu estou negando aquela caridade naquele momento por uma fraqueza, porque eu não sei se amanhã eu vou ter para comer. Porque eu fui colocado na mesma maldição que provoca a fome do miserável que está me pedindo a marmita. Essa mesma maldição condiciona o meu corpo. Eu posso amanhã estar passando fome, então eu fico com medo. É uma fraqueza? É, mas é muito mais suave de ser resolvida essa fraqueza. E depois eu falo para Deus: Senhor, me perdoe, eu deveria ter dado a marmita pro cara. Não dei, falhei. Você acha que Deus não vai me perdoar? Perdoa sim. Agora o problema é o cara que dá a marmita e fala: graças a Deus, eu sou salvo, eu sou santo. Esse tá 1000 vezes pior do que o avarento que não deu o dinheiro da marmita. 1000 vezes. 1000 vezes nem sei como fazer essa conta. 1 milhão de vezes. O cara que deu a marmita e fala: olha só, eu sou bom. Puta merda. Puta merda. Deu pra entender do que eu tô falando? É assim que o pobre de espírito é um bem-aventurado, pois não se orgulha de si e assume a sua miséria. E por isso se diz que é na fraqueza humana que a força de Deus mostra todo o seu poder, pois sua força é o amor para aqueles que desejam ser amados, e não recompensados por seus falsos méritos, já que diante de Deus ninguém se justifica, somente o Filho o faz diante do Pai. Este é o testemunho cristão.
Então deu para entender o que eu estou falando? Quando Jesus fala, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ele está falando das pessoas que negam a Deus o que é de Deus. Deu para entender? Então, são as pessoas que não dão o testemunho do verdadeiro amor, entre outras razões, por exemplo, batendo no peito e se achando santo o suficiente. Porque exorcizou os demônios, praticou curas miraculosas, pregou o evangelho nas igrejas, deu marmita para os pobres. E essas pessoas vão bater e vão falar, Senhor, Senhor, Jesus vai falar, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Pessoas que praticam, vou repetir, pessoas que fizeram exorcismos, curas miraculosas, deram marmita para os miseráveis, pregaram o evangelho nas igrejas. Tudo isso como obra externa para obter a salvação. Mas essa pessoa nunca foi humilde diante de Deus falando, Senhor, eu sou um pecador e preciso da sua salvação, do seu amor para me salvar. Jesus vai falar, você praticou a iniquidade. E o cara que fez muito menos dessas obras santas, entre aspas, mas em si sempre soube, sendo humilde, que precisava da salvação de Deus, do amor de Deus para me salvar. Esse fraco está muito mais perto de Deus, como aliás Jesus fala para a igreja da Filadélfia. Eu sei que tu és fraca, mas tu me amas. Mantém a sua fidelidade, segura firme a tua coroa, porque você já está salva. Porque você é fraca, mas você me ama, você é fiel a mim. Tá bom? Cuidado aí, cristãos. Prestem atenção. Tenham discernimento, porque Deus quer que vocês tenham discernimento. Então essas coisas que Jesus fala e assustam os cristãos, deveria assustar mesmo, deveria assustar mais. Para eles prestarem atenção, tomarem um choque do Espírito Santo. E prestarem atenção que o problema de Jesus é a mentira. Ok? Não é a fraqueza. Não é a fraqueza. É a mentira. Você nasceu na condição de um escravo amaldiçoado. Você acha que Jesus vai colocar um imposto pesado nas suas costas? Que você tem que se destruir fazendo bem por aí, se for até o caso, para obter a salvação? Presta atenção, tá bom? Muito obrigado a todos que tenham assistido até aqui. Tem dúvidas? Quer fazer as suas perguntas? Bota nos comentários do vídeo. Manda e-mail para mim ou mensagem no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.